é um dos temas mais recorrentes da prova de ciência da natureza do Enem. Para dominar o assunto, o segredo é não confundir os termos do cotidiano com os termos da física. Vamos lá, entender alguns termos e macetes acerca desse assunto. Bom, qualidades fisiológicas do som. O que o Enem mais cobra, tá? Lembrando que o Enem não cobra tudo sobre todos os assuntos, então vou precisar para vocês só apenas o que o Enem cobra. Este é o ponto onde a maioria dos alunos erra por conta da linguagem do dia a dia. A altura é o tom, não é o volume, tá? A altura tem a ver com a frequência, não com o volume. Macete, mulher tem voz alta, aguda ou fina, alta frequência. Homem tem voz baixa, grave e grossa, baixa frequência. No Enem, se a questão fala em notas musicais, dó, ré, mi, fó, dó, ré, mi, os sons finos, grossos, ele está falando de altura. Intensidade, isso sim é volume. Um som intenso é um volume alto, tá? Tem a ver com a amplitude, energia da onda. Macete, som forte, muita amplitude, onda alta. Som fraco, baixa amplitude, onda baixinha. Timbre é a cor ou formato da onda. É o que permite diferenciar a mesma nota musical tocada por diferentes instrumentos, como o piano versus o violão. Natureza da onda sonora. Ondas mecânicas precisam de um meio para se propagar, a gente viu isso semana passada. Macete de cinema, no espaço vácuo não existe som. Se houver explosão com barulho no espaço em um filme, a física está errada, porque não existe som. Velocidade. O som viaja mais rápido em meios mais densos. Ordem. Sódio, líquido, gasoso. Nessa ordem. Macete do índio. Por que o índio põe o ouvido no chão? Porque o som da banada chega mais rápido pela terra sólido do que pelo ar. Fenômenos ondulatórios na acústica. Efeito Doppler, a gente falou um pouquinho sobre ele na semana passada, mas ele é a mudança aparente da frequência quando a fonte se move. Por exemplo, um carro, uma ambulância numa estrada. A ambulância vindo em sua direção, o som fica mais agudo, né? A frequência aumenta. A ambulância se afastando, o som mais grave, a frequência diminui. Eu fiz até umas botinhas na videoaula passada. Eu não vou fazer nessa aqui, porque se você não assistiu a aula passada, vai lá assistir, tá? Muito importante. Eco versus reverberação. Para ouvir o eco, você precisa estar a pelo menos 17 metros do obstáculo. Tempo de ida e volta, 0,1 segundos. Além da reflexão, eco, existem outros fenômenos que o Enem adora contextualizar. Difração é a capacidade do som de contornar obstáculos. Por exemplo, você consegue ouvir alguém falando no corredor mesmo estando dentro de uma sala com a porta aberta porque a onda sonora dobra a esquina. Ressonância. Ocorre quando o corpo começa a vibrar na mesma frequência de uma fonte externa. Exemplo, um cantor de ópera quebrando uma taça de cristal. A voz dele atinge a frequência natural do vidro, fazendo vibrar até romper. Interferência, quando duas ondas se encontram. Construtiva, o som fica mais forte, maior volume e amplitude. Destrutiva, o som fica mais fraco ou até silencioso. Fone de ouvido com cancelamento de ruído usam isso. Tubos sonoros, flautas, órgãos, garrafas. Muitas questões do Enem pedem para identificar a frequência ou comprimento de onda em instrumento de sopro, por exemplo. Tipo de tubo aberto, flauta. Características, aberto das duas pontas, forma ventres máximos nas extremidades. Macetes de harmônicos, aceita todos os harmônicos. Tipo de tubo fechado, exemplo, garrafa, característica fechado em uma ponta, forma um nó, zero na ponta fechada, aceita apenas harmônicos ímpares. 1, 3, 5. Dica, em tubos fechados, a onda gasta mais espaço para se formar. Por isso, o som fundamental de um tubo fechado é mais grave que de um tubo aberto de mesmo tamanho. Efeito Doppler, o uivo da ambulância, é a mudança aparente da frequência devido ao movimento relativo entre fonte e observador. Aproximação, as frentes da onda se espremem, a frequência aumenta, som agudo. Afastamento, as frentes da onda se esticam, a frequência diminui, som grave. Agora vamos resolver uma questão sobre o efeito Doppler, que é o terror de muita gente, né? Mas com raciocínio certo fica simples. Uma ambulância com a sirene ligada a frequência de 800 Hz se aproxima de um observador parado com uma velocidade de 20 metros por segundo. Sabendo que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, qual a frequência que o observador escuta? Passo a passo da resolução. Identifique os dados, né? Frequência real é 800 Hz, volume do som 340 metros por segundo, volume da fonte 20 metros por segundo da ambulância e observador parado, zero, né? Volume. Velocidade, na verdade. Não é o volume da fonte, não, gente, é a velocidade. Eu vejo o V, eu penso logo em volume, é velocidade, pelo amor de Deus. Perdão, eu lembro logo de matemática, mas está em física. A lógica do sinal. Como há uma aproximação, o som tem que parecer mais agudo. Para o som ser mais agudo, a frequência final tem que ser maior que 800, já que é o real ali da situação, né? Para o resultado da conta aumentar, o denominador da parte de baixo da fração deve ser menor. Portanto, usamos o sinal de subtração embaixo, 340 menos 20. Aí vai ficar na forma frequência 800 vezes 340 sobre 340 menos 20, 800 vezes 340 sobre 320, 800 vezes 1,0625, que dá 850 Hz. Resposta. O observador ouve um som de 850 Hz, mais agudo do que o real. Outra questãozinha. Imagine um tubo aberto de comprimento L. Se você soprar e produzir o som fundamental, o primeiro harmônico, a onda se parece com isso. Tubo aberto, o comprimento do tubo é metade de uma onda, L igual a lambda sobre 2. Tubo fechado, o comprimento do tubo é apenas um quarto de uma onda, L igual a lambda sobre 4. Dica para a prova. Essa questão disser que um tubo fechado e um aberto têm o mesmo comprimento, o tubo fechado sempre terá uma frequência menor, que é um som mais grave, pois ele precisa de uma onda maior para preencher o mesmo espaço. Agora vamos ver como é que o Enem cobra a questão do timbre, usando gráficos de ondas, tá? E também sobre os decibéis, que é a intensidade sonora. Timbre, a assinatura do som. O Enem adora colocar dois gráficos de ondas e perguntar por que eles são diferentes, se tem a mesma nota.
que é a frequência, e o mesmo volume, amplitude. O que é? É o formato da onda, tá? O timbre é o formato da onda, e aí ele vai depender da quantidade de harmônicos que acompanham a frequência fundamental. Como cai no Enem? Geralmente mostra uma onda lisinha, senoidal, e uma onda repicada, que é uma onda complexa. Se as ondas têm o mesmo comprimento, lambda, elas têm a mesma altura, a mesma nota. Se tem a mesma altura de pico, tem a mesma intensidade, o mesmo volume. Se o desenho é diferente, o que muda é o timbre. Intensidade sonora e escala logarítmica decibéis. Aqui entra um pouco de matemática. Mas não se preocupa não, meu querido, minha querida. Nós vamos resolver. A intensidade sonora é a energia que a onda carrega, mas nosso ouvido não percebe o aumento do volume de forma linear, e sim logarítmica. A regra de ouro dos 10 decibéis. Até rio. Sempre que o nível sonoro aumenta em 10 decibéis, a intensidade real da onda foi multiplicada por 10. Simples, né? Por exemplo, de 20 decibéis para 30 decibéis, o som ficou 10 vezes mais intenso. De 20 decibéis para 40 decibéis, o som ficou 10 vezes, 10, 100 vezes mais intenso. De 20 decibéis para 50 decibéis, o som ficou 10 vezes 10 vezes 10, 1000 vezes mais intenso. Sempre multiplica por 10.